O que acontece quando o tempo se torna um inimigo silencioso e os ecos da vida se transformam em sussurros distantes? A solidão pode ser uma companheira cruel, e para seu Manuel, essa realidade se tornava cada vez mais inescapável. Esquecido por sua família em uma casa vazia, no coração de uma cidade que um dia pulsou com risos e histórias, ele se vê preso em um labirinto de memórias e arrependimentos. Olhando pela janela, os olhos cansados de Manuel observam o movimento da vida lá fora, onde as pessoas correm, riem e se abraçam, enquanto ele se pergunta: quando foi que deixei de ser importante? Manuel, um homem de 80 anos, carrega no rosto as marcas de uma vida cheia de experiências. Seu olhar profundo e triste revela uma vulnerabilidade que transparece em cada gesto. Ele sonha com a simplicidade de um reencontro, uma palavra de carinho de sua filha, que se afastou com o tempo e agora parece mais uma sombra em sua memória. A casa, uma construção antiga com paredes que já foram coloridas de alegria, agora exala um cheiro de mofo e abandono. Os móveis cobertos de poeira são testemunhas silenciosas de um passado vibrante, mas hoje são apenas lembranças de um conforto que se desfez. A cidade ao redor de Manuel se transforma em um cenário hostil, onde o barulho dos carros e a pressa das pessoas o fazem sentir-se ainda mais isolado. Em meio a esse caos urbano, ele se sente como um barco à deriva, sem âncora ou direção. A solidão se torna uma constante, e o peso da falta de conexão o oprime. O coração de Manuel anseia por algo mais, um propósito, uma razão para levantar da cama todas as manhãs. Sua saúde está deteriorando, e ele sabe que o tempo não espera por ninguém. O principal conflito na vida de Manuel se revela em um momento de crise, uma queda que o deixa imobilizado por semanas. Neste período de inatividade forçada, ele é confrontado com suas vulnerabilidades e medos mais profundos. A dor física se torna um reflexo da dor emocional. O desespero e a tristeza o envolvem como uma névoa densa, e ele se vê questionando seu valor, sua vida e o que restou dela. O dia a dia se transforma em um turbilhão de pensamentos sombrios e reflexões sobre sua existência, enquanto as paredes da casa parecem se fechar cada vez mais ao seu redor. Durante um desses dias solitários, um inesperado visitante se apresenta, um grupo de jovens voluntários que, com a ajuda do padre Fábio de Mello, busca resgatar histórias esquecidas e trazer alegria a quem precisa. Eles batem à porta de Manuel, e, por um breve momento, a solidão se dissipa. Com a presença deles, ele revive memórias de sua juventude, e as histórias que compartilha se tornam um bálsamo para sua alma cansada. Esses jovens, cheios de energia e disposição, não apenas trazem comida e companhia, mas também uma nova perspectiva, um sopro de vida que Manuel pensou ter perdido para sempre. A amizade que se forma entre Manuel e esses jovens é marcada por diferenças, mas ao mesmo tempo por um entendimento profundo da fragilidade humana. Eles vêm de mundos diferentes, mas compartilham a mesma essência, a busca por conexão, compreensão e amor. A cada visita, Manuel se transforma um pouco mais, aprendendo a valorizar as pequenas coisas e a redescobrir a beleza da vida. Essa amizade inusitada se torna uma luz em meio à escuridão que o cercava. No entanto, a luta de Manuel não se resume apenas à solidão ou à busca por amizade. Ele enfrenta um sistema que muitas vezes marginaliza os idosos, tornando-o consciente das injustiças que cercam sua realidade e a de muitos outros como ele. A sociedade frequentemente ignora os mais velhos, como se suas experiências e histórias não tivessem mais valor. Essa percepção o leva a questionar o que significa realmente viver e a importância de lutar por dignidade e respeito, mesmo em um mundo que parece ter esquecido sua existência. A jornada de Manuel é uma ode à resiliência e à capacidade humana de se reinventar. À medida que ele navega por essas águas turbulentas, descobre que a verdadeira força não reside em não sentir dor, mas sim em enfrentar a dor e encontrar significado mesmo nas situações mais difíceis. Ele aprende que a amizade, a solidariedade e o amor podem nascer dos lugares mais inesperados, e que cada dia é uma nova oportunidade para criar memórias e deixar um legado.
Essa história, escrita por Chico Buarque, é um retrato emocional que revela a beleza e a tristeza da vida, a importância das conexões humanas e a luta constante por dignidade e respeito em um mundo que muitas vezes esquece aqueles que mais precisam de amor e atenção. Através da perspectiva de Manuel, somos convidados a refletir sobre nossas próprias vidas, sobre o que significa ser visto e ouvido, e sobre a importância de estender a mão ao próximo. Afinal, todos nós, em algum momento, Podemos nos encontrar à mercê do tempo e da solidão, e é nas pequenas ações de amor e compaixão que encontramos a força para recomeçar. Enquanto Manuel se recuperava da queda, as visitas dos jovens voluntários se tornaram ainda mais valiosas. Eles traziam consigo não apenas alimentos e conversas, mas uma energia contagiante que fazia o coração de Manuel aquecer. No entanto, esse novo sopro de vida também trouxe à tona velhos medos e inseguranças, testando seu emocional e físico de maneiras que ele nunca havia imaginado. Um dos jovens, Lucas, mostrava-se particularmente entusiasmado ao ouvir as histórias de Manuel. Ele era um sonhador, cheio de ideias sobre como o mundo poderia ser melhor. Mas, em sua ânsia por mudar o mundo, muitas vezes se esquecia de que as mudanças mais significativas começam em pequenas ações. Manuel, em suas falas, tentava transmitir a Lucas que a vida não era apenas sobre grandes gestos, mas também sobre a beleza das pequenas coisas. Um sorriso, um gesto de carinho, uma palavra de apoio. Essa diferença de visão entre eles começou a criar uma tensão sutil, uma espécie de descompasso que, embora não aparente a princípio, começava a afetar a dinâmica da amizade. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a pressionar Manuel para participar de um evento comunitário que ele organizaria, um tipo de feira que abordaria a inclusão de idosos na sociedade. A ideia era nobre, mas Manuel se sentia inseguro. A perspectiva de se expor, de falar sobre sua vida e suas lutas para um público desconhecido, o aterrorizava. Ele hesitou, tentando encontrar palavras para explicar a Lucas que, embora admirasse sua paixão, não se sentia à altura do desafio. A dúvida começou a corroer sua confiança, e ele se viu em um dilema. Deveria enfrentar esse medo ou se permitir ser engolido pela solidão? Enquanto isso, o resto da cidade seguia em seu ritmo frenético, e Manuel sentia o peso da indiferença ao seu redor. Ele observava jovens como Lucas, tão cheios de vida e determinação, enquanto ele próprio se sentia um fardo, uma sombra que não conseguia se livrar. Uma noite, enquanto refletia sobre seus medos, ele decidiu que precisava compartilhar essas inseguranças com os jovens. Durante a próxima visita, Manuel tomou coragem e falou sobre suas fraquezas, sobre como a solidão o havia moldado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas e seus amigos olharam para ele com uma mistura de compaixão e confusão. Eles não esperavam que a vulnerabilidade de Manuel fosse tão crua e profunda. O impacto dessa conversa foi profundo. Para os jovens, Manuel não era apenas um idoso a ser ajudado, mas um homem com histórias e experiências que tinham valor. Eles começaram a ver não apenas o que poderiam fazer por ele, mas o que ele poderia ensinar a eles. Essa nova dinâmica trouxe uma sensação de propósito renovado para Manuel, mas também trouxe à tona a questão da dependência e da vulnerabilidade. Ele se viu em um ciclo de esperança e receio, lutando contra o medo de ser uma carga, mas também reconhecendo que aceitar ajuda era um ato de coragem. Com a aproximação da feira, a pressão sobre Manuel aumentava. Ele se sentia dividido entre o desejo de apoiar Lucas e o medo paralisante de se expor. Uma noite, enquanto tentava dormir, as memórias de sua juventude começaram a ressurgir. Momentos de felicidade, de conquistas, mas também de fracassos e arrependimentos. Ele se lembrou de como havia sido audacioso em sua juventude, como havia lutado contra as adversidades e feito escolhas que moldaram sua vida. Essa reflexão o levou a perceber que sua história não era apenas de dor, mas também de resiliência. Era uma vida que valia a pena ser contada, mesmo que ele não tivesse certeza de como faria isso. Na véspera do evento, Manuel decidiu que não poderia deixar o medo dominá-lo. A decisão veio com um preço, um conflito interno que o acompanhou até a manhã da feira. Ele se preparou, vestindo seu melhor traje,
um que havia guardado para ocasiões especiais. Quando chegou ao local, o nervosismo tomou conta dele. O espaço estava cheio de vida, com pessoas se movimentando e rindo, mas para Manuel tudo parecia opressivo. Ele se sentia como uma mosca na sopa, alheio e deslocado. Lucas, percebendo a agitação de Manuel, se aproximou e o encorajou a respirar fundo. Lembre-se, Manuel, você não está sozinho. Estamos com você. Essas palavras foram como um bálsamo, e embora a ansiedade ainda estivesse presente, ele começou a se sentir um pouco mais seguro. Quando chegou a hora de ele falar, o coração de Manuel disparou. Ao olhar para a plateia, ele viu rostos curiosos, alguns jovens, outros idosos, todos esperando por suas palavras. E, em um momento de clareza, ele percebeu que, apesar de sua solidão, havia uma conexão ali. Aqueles rostos eram um lembrete de que ele não era apenas um espectador na vida, mas parte dela. Manuel começou a contar sua história. Sua jornada, as dificuldades que enfrentou e as lições que aprendeu. À medida que falava, as palavras fluíam como um rio, e ele se deixou levar pela emoção. Ele falou sobre a importância da conexão, da empatia e da solidariedade, e como, mesmo nas horas mais sombrias, um ato de bondade pode fazer toda a diferença. Ele viu lágrimas nos olhos de alguns na plateia e sorrisos de compreensão em outros. A solidão que o acompanhava há tanto tempo começou a dissipar-se, e ele percebeu que, por meio de sua vulnerabilidade, havia criado um espaço de conexão. Ao final de sua fala, Manuel não apenas se sentiu mais leve, mas também viu um reflexo da transformação em Lucas e nos outros jovens. Eles se aproximaram, cercando-o com abraços e palavras de gratidão. O evento se tornou um espaço não apenas para discutir a inclusão, mas também para celebrar a vida, a amizade e a força que vem da superação. Manuel, em sua vulnerabilidade, havia se tornado um farol de esperança, provando que, mesmo diante dos desafios, a vida sempre oferece oportunidades de recomeço. Assim, Manuel aprendeu que a verdadeira força reside não em estar livre de medo, mas em enfrentá-lo, e que a amizade, mesmo nas suas formas mais incomuns, pode ser o remédio que cura a solidão e traz um novo significado à vida. O caminho à frente ainda seria desafiador, mas agora ele carregava consigo uma nova perspectiva, a de que a vida, com todas as suas incertezas, era um presente precioso, digno de ser vivido e compartilhado. Enquanto Manuel se recuperava de sua apresentação na feira, ele percebeu que as sombras da insegurança e da dúvida não haviam se dissipado completamente. Na verdade, a vulnerabilidade que ele havia exposto na frente de uma plateia tão diversificada havia aberto uma nova ferida emocional. Embora tivesse recebido aplausos e agradecimentos, um sentimento perturbador de inadequação começou a se infiltrar em seus pensamentos. Ele se perguntava se realmente havia feito diferença, ou se apenas havia sido mais uma voz entre muitas. O que Manuel não sabia era que durante as semanas seguintes, a repercussão de sua história teria um impacto significativo não apenas em sua vida, mas também na de Lucas e dos outros jovens. Lucas, motivado pela emoção do momento, começou a idealizar novos projetos, mais ambiciosos e abrangentes, sem considerar as limitações e os medos de Manuel. Ele queria criar um grupo de apoio para idosos, no qual Manuel seria o mentor, a voz da experiência. No entanto, a pressão de se tornar um líder em um projeto tão significativo deixou Manuel ainda mais ansioso. As visitas dos jovens continuaram, mas a energia que antes era leve, agora parecia carregada de expectativa. As conversas que antes fluíam naturalmente, agora eram permeadas por um silêncio nervoso. Manuel percebia a ansiedade de Lucas, que frequentemente tentava convencê-lo a se envolver mais ativamente, enquanto ele próprio se sentia cada vez mais preso entre a vontade de ajudar e o medo do fracasso. Essa tensão começou a criar um abismo entre eles. O desejo de Lucas de transformar o mundo parecia uma pressão insuportável para Manuel, que ainda lutava para se encontrar na nova dinâmica de sua vida. Em uma dessas visitas, Lucas, cheio de entusiasmo, sugeriu que Manuel falasse em um evento ainda maior, um fórum sobre inclusão e diversidade que seria realizado na cidade.
A ideia de se expor novamente em um ambiente tão amplo fez o coração de Manuel disparar. Ele sentiu seu corpo tensionar, como se estivesse sendo puxado para um abismo. A rejeição foi imediata, e sua voz falhou quando tentou explicar a Lucas que não se sentia preparado. Mas Lucas, determinado e otimista, insistiu. Manuel, você pode ajudar tantas pessoas, sua história é poderosa. Essas palavras, embora bem intencionadas, afetaram Manuel de maneira profunda. Ele começou a questionar se realmente era capaz de contribuir de forma significativa, ou se, na verdade, estava apenas se tornando um peso. A dúvida se transformou em um ciclo vicioso. Quanto mais Lucas insistia, mais Manuel se fechava. As conversas que antes eram suaves e reconfortantes passaram a ser repletas de mal-entendidos e silêncios pesados. Manuel começou a evitar os encontros, alegando cansaço ou compromissos, mas a verdade era que ele estava lutando contra o próprio reflexo no espelho, um homem que sentia que não tinha mais nada a oferecer. Enquanto isso, a cidade estava em ebulição. A feira e o fórum sobre inclusão atraíam a atenção dos meios de comunicação, e o projeto de Lucas começou a ganhar notoriedade. A pressão social para que Manuel participasse aumentava, e ele se sentia cada vez mais isolado. Os outros jovens que antes viam Manuel como um mentor, agora olhavam para ele com uma expectativa que o deixava ainda mais angustiado. A cada dia que passava, a ideia de se envolver se tornava mais aterrorizante, e Manuel se viu preso em uma rede de expectativas que não sabia como desfazer. Uma tarde, ao caminhar pelo parque, Manuel encontrou uma senhora idosa sentada em um banco, sozinha. A imagem dela, perdida em seus pensamentos, fez Manuel refletir sobre sua própria solidão. Ele se aproximou e, sem pensar, começou a conversar. A senhora, que se apresentou como Dona Elvira, compartilhou histórias de sua vida, de como havia perdido amigos e familiares, mas também de como encontrou alegria nas pequenas coisas. A conversa fluiu de forma natural, e Manuel se sentiu à vontade, como se houvesse retomado um pedaço de sua antiga vida. No entanto, essa interação trouxe à tona um novo dilema. A conexão com Dona Elvira fez Manuel perceber que, embora estivesse lutando contra seus próprios demônios, ainda havia espaço em seu coração para ajudar os outros. Com isso, surgiu a ideia de um novo projeto, que não dependia da pressão externa, mas da necessidade genuína de conexão e empatia que ele sentia. Ele começou a imaginar um grupo informal de apoio, onde idosos poderiam se reunir para compartilhar suas histórias e experiências, criando uma rede de apoio que não precisaria de grandes eventos ou fóruns. Contudo, essa nova ideia não seria bem recebida por Lucas. Quando Manuel compartilhou sua visão, a reação de Lucas foi imediata e negativa. Isso é muito pequeno, Manuel. Precisamos de algo grande, algo que possa impactar a cidade. A frustração de Lucas era palpável, e a amizade deles, que antes parecia inabalável, começou a se desmoronar sob a pressão de suas diferentes visões. Manuel sentiu a dor da traição. Lucas não queria ouvir suas ideias, apenas queria que ele se encaixasse no projeto grandioso que havia imaginado. A tensão culminou em uma discussão feroz. Manuel, finalmente exasperado, desabafou. Você não entende, Lucas. Não é sobre ser grande ou pequeno, é sobre ser verdadeiro. As palavras ecoaram no ar, e ambos perceberam que suas visões de sucesso eram radicalmente diferentes. O que era para ser uma amizade solidária, agora parecia uma competição desgastante. Manuel, angustiado, decidiu se afastar, buscando uma forma de encontrar sua própria voz sem as expectativas de Lucas. As semanas seguintes foram tumultuadas. Manuel se viu em um estado de isolamento emocional, lutando contra a solidão e a insegurança. No entanto, enquanto refletia sobre suas experiências, ele percebeu que estava em um ponto crucial de sua vida. Ele poderia continuar se afastando, perdendo a conexão com a juventude que tanto o inspirava, ou poderia se arriscar e tentar construir a ponte entre suas visões. Essa luta interna fez Manuel questionar ainda mais suas crenças sobre amizade, vulnerabilidade e o que significava realmente ajudar os outros. O dilema que Manuel enfrentava não era apenas sobre participação em um projeto, era uma questão de identidade. Ele precisava decidir se voltaria a se abrir para Lucas e os outros jovens ou se permaneceria em seu mundo seguro, mas solitário. As vozes de Dona Elvira e de sua própria história começaram a ecoar em sua mente,
desafiando-o a confrontar seus medos e a buscar um caminho que respeitasse tanto sua vulnerabilidade quanto sua força. Assim, enquanto o horizonte se tornava mais nebuloso, Manuel sabia que as próximas decisões moldariam não apenas seu futuro, mas também o futuro de suas relações e das conexões que começava a valorizar novamente. Ele estava à beira de uma transformação, mas o caminho à frente ainda estava repleto de incertezas e desafios que exigiriam coragem e determinação. Enquanto Manuel lutava com suas inseguranças e o peso das expectativas, um evento inesperado estava prestes a transformar sua vida de maneira irrevogável. Uma manhã, ao abrir seu e-mail, ele encontrou uma mensagem de Lucas que o deixou em choque. O jovem havia organizado uma coletiva de imprensa para o projeto de apoio aos idosos e, para sua surpresa, havia incluído Manuel como um dos principais palestrantes. A coletiva estava marcada para a próxima semana, e a pressão que emanava das palavras de Lucas quase o sufocou. Sua presença é essencial. Você é a voz que pode inspirar todos nós, dizia a mensagem. O coração de Manuel disparou. A ideia de estar em um palco novamente, exposto à vista de todos, o aterrorizava. Naquele momento ele sentiu uma onda de pânico misturada com uma profunda tristeza. A lembrança da sua apresentação na feira retornou, trazendo à tona não apenas a vulnerabilidade que havia sentido, mas também a sensação de inadequação que o acompanhava desde então. Ele se viu paralisado entre o desejo de apoiar Lucas e o medo de falhar novamente. A semana que se seguiu foi um turbilhão de emoções. Manuel tentava se preparar para o evento. Mas cada tentativa de organizar seus pensamentos era interrompida por um furacão de dúvidas. Ele se perguntava se realmente tinha algo a acrescentar ou se estava apenas se colocando em uma posição de vulnerabilidade que não conseguia suportar. As conversas com Dona Elvira, embora reconfortantes, não eram suficientes para dissipar seu medo. Ele se sentia como se estivesse prestes a ser empurrado para um precipício, sem saber se conseguiria voar ou se iria despencar. Na véspera da coletiva, algo inesperado aconteceu. Manuel recebeu uma ligação de Dona Elvira. Com um tom sereno, ela o fez refletir sobre a importância da autenticidade. Manuel, meu querido, não se preocupe em ser perfeito. O que importa é que você seja verdadeiro. As pessoas se conectam com a verdade, não com a perfeição. Compartilhe sua história, mesmo que ela esteja cheia de incertezas. A sabedoria dela penetrou em seu coração e, pela primeira vez em semanas, Manuel sentiu uma centelha de esperança. Ele percebeu que poderia usar sua vulnerabilidade como uma força, em vez de um fardo. Na manhã da coletiva, enquanto se dirigia ao local, Manuel sentiu uma mistura de ansiedade e determinação. Ele respirou fundo, lembrando-se das palavras de Dona Elvira. Ao chegar, a sala estava cheia de pessoas, repórteres e jovens entusiastas, todos esperando por ele e Lucas. Quando subiu ao palco, o olhar ansioso de Lucas encontrou o seu, e Manuel percebeu que a amizade deles estava em um ponto crítico. Ele poderia se entregar ao medo ou usar aquele momento para redefinir sua própria narrativa. Quando começou a falar, suas palavras saíram de forma hesitante, mas à medida que a conversa fluía, Manuel começou a se sentir mais à vontade. Ele compartilhou não apenas suas experiências, mas também suas inseguranças e dúvidas. Ele falou sobre sua luta interna e como isso o impedia de se conectar plenamente com os outros. A sala, antes cheia de expectativa, agora estava envolta em um silêncio respeitoso, e Manuel percebeu que estava tocando o coração das pessoas. O turning point aconteceu quando, em meio à sua fala, ele decidiu abrir seu coração completamente. Eu não sou um herói e não tenho todas as respostas. Eu sou apenas um homem que está tentando encontrar seu lugar no mundo, assim como muitos de vocês. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele falava, e a vulnerabilidade que antes o paralisava agora se tornava seu maior ativo. Ele viu rostos se iluminarem à medida que seu relato se desdobrava, e a conexão que estava criando com a plateia era palpável. A reação foi imediata. Após sua apresentação, várias pessoas se aproximaram para agradecê-lo,
compartilhando como suas palavras tinham ressoado com suas próprias experiências. Algumas até mesmo se emocionaram, revelando histórias de superação e vulnerabilidade. Manuel sentiu o peso das expectativas se dissipar, substituído por um sentimento de pertencimento e conexão. Ele percebeu que a verdadeira força estava em ser autêntico, em permitir que suas imperfeições se tornassem parte de sua narrativa. Assim, a coletiva não apenas redefiniu a percepção que Manuel tinha de si mesmo, mas também alterou a dinâmica de sua amizade com Lucas. Ao final do evento, Lucas se aproximou dele com um sorriso genuíno. Você foi incrível, Manuel. Eu estava errado em pensar que precisava de algo grandioso. O que você fez hoje foi muito mais poderoso. O alívio e a alegria que surgiram entre eles foram palpáveis, e Manuel percebeu que não precisava se encaixar em uma moldura que não era a sua. Ele havia encontrado seu caminho, e isso era o que realmente importava. Com uma nova perspectiva, Manuel começou a desenvolver seu próprio projeto, inspirado pelas histórias que havia ouvido na coletiva. Em vez de se preocupar em fazer algo grandioso, ele optou por focar nas pequenas conexões, nas histórias que poderiam ser compartilhadas em um ambiente seguro e acolhedor. Ele e Lucas se tornaram parceiros em um novo sentido, cada um respeitando as contribuições do outro, e juntos começaram a trabalhar em um grupo de apoio que realmente refletia suas visões. As semanas seguintes foram repletas de transformação. Manuel não apenas se sentiu mais seguro, mas também se redescobriu como um líder que não precisava ser perfeito. Ele percebeu que a verdadeira inclusão e empatia surgem da aceitação da vulnerabilidade e da autenticidade. O que começou como um evento que parecia ameaçá-lo, agora se tornara o catalisador de sua evolução pessoal. Nesse novo caminho, Manuel se sentiu mais forte e mais conectado à comunidade. Ele sabia que, embora ainda houvesse desafios pela frente, estava preparado para enfrentá-los com coragem e autenticidade. A jornada de autoaceitação e a construção de relações significativas tornaram-se seu novo propósito, e, finalmente, ele estava pronto para abraçar o futuro com esperança e determinação. No dia da coletiva, a sala estava repleta de jornalistas, ativistas e moradores da comunidade. O clima vibrava com uma expectativa palpável, mas para Manuel, cada olhar que se voltava para ele parecia um peso insuportável. O coração pulsava em seu peito como um tambor, e ele se sentia à beira de um colapso. Era como se estivesse prestes a se lançar em um abismo, sem saber se haveria algo para amortecer sua queda. Ele olhou para Lucas, que lhe lançou um sorriso encorajador, mas a insegurança ainda o dominava. Enquanto o evento avançava, outros palestrantes tomaram o palco, compartilhando histórias de resiliência e superação. Manuel ouvia atentamente, mas a cada testemunho, sua mente mergulhava em pensamentos autodepreciativos. O que ele tinha a oferecer? Ele não era um especialista, não tinha um currículo brilhante. Era apenas um homem que havia lutado contra suas próprias sombras. O medo de ser inadequado quase o paralisou, mas ao mesmo tempo, uma voz interna o instigava a ir em frente. Ele tinha uma história, e, mais importante, tinha um coração que queria se conectar. Chegou a sua vez. Ele se levantou, sentindo as pernas trêmulas, e caminhou até o microfone. As luzes brilhantes ofuscavam sua visão, mas ele podia sentir a energia da audiência. Era um momento decisivo. Ele podia escolher se esconder atrás de suas inseguranças ou escolher se abrir, se expor, como Dona Elvira o havia aconselhado. Respirou fundo e começou a falar. Olá, meu nome é Manuel. Estou aqui hoje não como um especialista, mas como alguém que, como muitos de vocês, buscou um propósito em meio às suas dificuldades. Ele hesitou por um instante, sentindo o peso da expectativa. Eu sempre lutei contra a sensação de não ser bom o suficiente. A vida me ensinou que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas uma força. E, mais importante, é isso que nos conecta uns aos outros. O que começou como uma apresentação hesitante, rapidamente se transformou em um desabafo sincero. Ele compartilhou suas lutas, suas vitórias pequenas, mas significativas, e a importância de buscar apoio na comunidade. À medida que falava, seu nervosismo começou a se dissipar, substituído por uma determinação crescente. Ele estava se permitindo ser autêntico. Ele estava se permitindo ser humano.
Então, no clímax de sua fala, algo inesperado aconteceu. Uma jovem na plateia levantou a mão e, com a voz embargada, disse: Manuel, você pode me ajudar? Eu me sinto tão sozinha e perdida. Às vezes acho que não tenho ninguém em quem confiar. O murmúrio na sala aumentou e os olhares se voltaram para ele, esperando uma resposta. Manuel sentiu o calor subir em seu rosto. A vulnerabilidade daquela jovem refletia a sua própria. Ele sabia que aquela era uma oportunidade de ouro, não apenas para ela, mas também para todos ali presentes. Claro que posso ajudar, respondeu ele, a voz firme e clara. Estamos todos juntos nessa. Ninguém precisa enfrentar suas batalhas sozinho. E ali, diante de todos, Manuel tomou uma decisão crucial. Ele não apenas ofereceu seu apoio, mas propôs a criação de um grupo de apoio comunitário, onde todos poderiam se reunir, compartilhar suas histórias e encontrar força uns nos outros. Ele havia aprendido que a verdadeira mudança não vinha de ações grandiosas, mas de pequenas conexões que formavam uma rede de solidariedade. As palavras dele ressoaram na sala e uma onda de empatia se espalhou entre os presentes. A jovem sorriu e outros começaram a se manifestar, compartilhando suas próprias lutas e oferecendo apoio. Manuel sentiu uma onda de emoção ao ver as pessoas se unindo, criando um espaço seguro onde a vulnerabilidade era bem-vinda. O que antes parecia ser um grande abismo se transformou em uma ponte, conectando vidas e corações. Ao final da coletiva, Manuel desceu do palco com uma sensação de leveza. Ele havia enfrentado seu maior medo, a rejeição. E não só tinha superado isso, mas também havia transformado sua vulnerabilidade em um catalisador para a mudança. Ele olhou para Lucas, que estava visivelmente emocionado, os olhos brilhando de orgulho. Você foi incrível, Manuel. Você realmente tocou as pessoas. Esse é o seu dom, disse Lucas, abraçando-o. Naquele momento, Manuel percebeu que sua jornada não era apenas sobre ele. Era sobre todos aqueles que estavam dispostos a se abrir e se conectar. Ele havia encontrado seu lugar no mundo, não como um herói, mas como um homem que, juntos com os outros, poderia fazer a diferença. A amizade com Lucas se solidificou, não apenas como parceiros de um projeto, mas como irmãos de luta, prontos para enfrentar os desafios que viriam. A coletiva não apenas redefiniu Manuel, mas também inspirou uma mudança na comunidade. O grupo de apoio se tornou uma realidade e as reuniões, inicialmente tímidas, logo se transformaram em um espaço vibrante de troca de experiências e apoio mútuo. Manuel descobriu que sua vulnerabilidade era uma ponte que unia as pessoas, e ele estava mais do que disposto a ser seu arquétipo. Ele havia aprendido que na vida não se tratava de evitar a dor ou o medo, mas de enfrentá-los de frente, encontrando força na autenticidade. A jornada de autoaceitação de Manuel não era apenas um triunfo pessoal, mas um testemunho do poder da comunidade e da amizade. Ele estava pronto para abraçar o futuro, não com a expectativa de ser perfeito, mas com a consciência de que, juntos, poderiam construir um caminho de esperança e solidariedade. Após a coletiva, a vida de Manuel começou a tomar um novo rumo. O grupo de apoio que ele havia proposto rapidamente ganhou força, atraindo mais e mais participantes a cada encontro. O que começou como um pequeno grupo de conversa se transformou em um verdadeiro centro de acolhimento e empoderamento. As histórias de luta e superação compartilhadas ali não apenas ajudaram os membros a se sentirem menos sozinhos, mas também geraram uma rede de apoio que se estendia por toda a comunidade. Manuel percebeu que sua vulnerabilidade tinha um poder extraordinário. Ao abrir seu coração, ele não apenas se conectou com os outros, mas também inspirou muitos a fazer o mesmo. A jovem que havia levantado a mão durante sua palestra tornou-se uma presença constante nas reuniões. Com o tempo, ela passou a compartilhar suas próprias experiências, encontrando força e confiança ao lado de pessoas que compreendiam suas lutas. Manuel sentia-se emocionalmente fortalecido ao ver a transformação dela e de outros, que, como ele, estavam aprendendo a lidar com suas inseguranças. Lucas, seu amigo e apoio incondicional, também se envolveu ativamente nas atividades do grupo. Juntos, eles começaram a organizar palestras com especialistas, oficinas de arte e até mesmo eventos comunitários que promoviam a saúde mental e o bem-estar.
A amizade entre eles se solidificou, tornando-se uma verdadeira irmandade. Eles se tornaram um exemplo de que, quando se unem, as pessoas podem criar mudanças significativas, não apenas em suas vidas, mas na vida de toda a comunidade. Enquanto Manuel observava o crescimento do grupo, ele não pôde deixar de refletir sobre sua jornada. Ele lembrava-se de como era antes, preso em suas inseguranças e medos, e de como a decisão de se abrir havia mudado sua vida. Ele aprendeu que a verdadeira força vem da vulnerabilidade e que, ao compartilhar suas fraquezas, ele se tornava mais forte. A conexão com os outros era o que realmente importava. Manuel também percebeu que sua luta pessoal não era apenas uma batalha individual, mas parte de uma luta coletiva pela aceitação e apoio mútuo. O impacto das ações de Manuel se estendeu além do grupo. A comunidade começou a se unir em torno de iniciativas que promoviam a saúde mental, a inclusão e a solidariedade. O estigma em torno da vulnerabilidade começou a se dissipar. E mais pessoas se sentiam confortáveis para buscar ajuda e compartilhar suas histórias. Manuel se tornou uma figura respeitada e admirada, não por ter todas as respostas, mas por ter a coragem de se expor e por criar um espaço onde todos podiam ser ouvidos. A transformação de Manuel também trouxe mudanças em sua vida pessoal. Ele começou a se ver de maneira diferente, reconhecendo suas qualidades e o valor que poderia oferecer aos outros. Sua autoestima cresceu e ele aprendeu a celebrar as pequenas vitórias, não apenas as suas, mas também as de cada membro do grupo. Ele se tornou um mentor, alguém que inspirava confiança e esperança. O que antes era um medo paralisante, agora se transformou em uma paixão por ajudar os outros. O grupo de apoio se tornou um verdadeiro refúgio para muitos, e as reuniões se tornaram momentos esperados por todos. Manuel sentia-se grato por ter sido capaz de criar um espaço onde as pessoas podiam se conectar, compartilhar e encontrar força. Ele sabia que a jornada não era fácil, mas agora ele tinha ao seu lado uma comunidade inteira disposta a caminhar junto. Em um dos encontros do grupo, Manuel decidiu que era hora de celebrar as conquistas de todos. Ele organizou uma pequena festa, onde cada participante poderia compartilhar uma conquista, por menor que fosse. A alegria e a emoção estavam no ar enquanto as histórias eram contadas, risadas eram compartilhadas e lágrimas de felicidade escorriam. Manuel entendeu que aquele era o verdadeiro espírito da comunidade, a celebração das vitórias coletivas, a aceitação das lutas e a construção de laços duradouros. Naquele dia, Manuel olhou para os rostos sorridentes ao seu redor e sentiu uma onda de gratidão. Ele percebeu que, ao se permitir ser vulnerável, havia criado um espaço onde todos podiam se sentir seguros e acolhidos. O abismo que antes o paralisava, agora havia se transformado em uma ponte de solidariedade e amor. Ele se lembrou das palavras de Dona Elvira. E um sorriso se formou em seu rosto. Ele estava vivendo a verdade que ela sempre acreditou. A vulnerabilidade é de fato uma força. O tempo passou e o grupo de apoio se tornou uma parte fundamental da vida comunitária. Manuel continuou a se dedicar a essa causa, mas, mais importante, ele se permitiu viver plenamente. Ele aprendeu a amar a si mesmo, a abraçar suas imperfeições e a valorizar a conexão que tinha com os outros. A vida não era perfeita, mas estava cheia de significado e propósito. Ele havia encontrado seu lugar no mundo. A amizade com Lucas se consolidou ainda mais, e eles decidiram expandir o grupo de apoio para outras comunidades. Juntos começaram a trabalhar em projetos que pudessem levar a mensagem de empoderamento e solidariedade a lugares onde as vozes ainda eram silenciadas. A jornada de Manuel não era mais sobre suas inseguranças, mas sobre como ele poderia ajudar os outros a se levantarem. Ao olhar para trás, Manuel viu que cada passo que deu o levou a um lugar de luz e esperança. Ele havia transformado sua dor em um propósito, e sua história se tornou um testemunho do poder da vulnerabilidade e da força da comunidade. E assim, Manuel não apenas encontrou sua voz, mas também ajudou outros a encontrarem as suas. Naquele dia, ao final da festa, Manuel fez um brinde. A todas as nossas histórias, a todas as nossas lutas, e, acima de tudo, a todas as nossas conexões. Estamos juntos nessa jornada, e é isso que torna tudo possível.
Todos levantaram seus copos, e o som de suas risadas ecoou pela sala. E naquele momento, Manuel soube que havia finalmente encontrado, não apenas sua voz, mas também sua família. A vida era bela, e ele estava mais do que pronto para abraçar o futuro. E foi assim que, através da coragem de se abrir e da força da amizade, Manuel transformou não apenas sua própria vida, mas também a de muitos ao seu redor. O abismo havia se tornado uma ponte, e a vulnerabilidade, uma fonte de força. Juntos, eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, sempre com o coração aberto e a certeza de que, unidos, poderiam superar qualquer desafio.